Fala galera bonito, canal Leg Trânsito aqui, Ronaldo Cardoso trazendo mais esse desafio para você. O desafio de hoje diz o seguinte: Alex imobilizou o seu carro neste local, ou seja, local de proibido estacionar, cheio de placa de proibido estacionar, e enquanto o passageiro desembarcava, o Alex foi lá no porta-malas retirar as bagagens. Nesse caso, ou nessa situação, Alex estacionou em local proibido? Ou se estacionou, isso caracteriza uma infração de natureza média? Ele não cometeu infração de trânsito? Ou as alternativas 1 e 2 estão corretas? Ou seja, estacionou em local proibido e é uma infração de trânsito de natureza média. Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Ei, você vai fazer prova teórica do Detran? Então você não pode deixar de assistir o nosso curso completo. Eu vou deixar nesse vídeo o link para você acessar o curso completo e atualizado. Aqui está, desafio 68 na tela, o grau de dificuldade aqui baixo, tarjinha verde, grau de dificuldade baixo. Bom, vamos ver aqui então, né? Já que o Alex imobilizou no local onde é proibido estacionar, será que cabe a ele aqui a alternativa 1, estacionou em local proibido? Então bora lá ver. O Código de Trânsito Brasileiro diz que parada é a imobilização do veículo com a finalidade pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. E o mesmo código diz também lá no artigo 47 que quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Então aqui já fica claro que se é proibido estacionar, pode imobilizar o veículo com a finalidade de embarcar ou desembarcar passageiros. Finalidade observando também o tempo. Mas prossigamos então, porque nesse momento a gente tem aqui a ideia de que ele não cometeu infração, né? Que é proibido estacionar, ele apenas parou, está embarcando ou desembarcando. Não foi isso que disse aqui, ó, enquanto o passageiro desembarcava. Só que aqui, olha, foi retirar a bagagem do porta-malas. E aí, hein? Será que esse retirar a bagagem já deixa de caracterizar somente o embarque e desembarque, já passa a ser algo a mais? Vamos ver. No artigo 47, que nós acabamos de ler, no parágrafo único, diz que a operação de carga e descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Olha que interessante. A operação de carga e descarga é estacionamento. O embarque e o desembarque é uma parada. E aí? Será que ele está ali fazendo o embarque e o desembarque? Mas ele lá no porta-malas, retirar as bagagens desse passageiro que está desembarcando. Será que esse retirar a bagagem caracteriza em uma operação de carga e descarga? Vamos continuar analisando aqui. O estacionamento é a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Bom, então aqui a gente já fica em mais um entrave, né? Fala que tempo, presta atenção nesse termo aqui, ó. Tempo superior ao necessário para embarcar ou desembarcar já caracteriza aí o estacionamento. Bom, diante disso que a gente viu até agora, surgem então os seguintes questionamentos. O que define exatamente o embarque ou desembarque de passageiros? Qual a definição de carga? Bagagem é considerada carga? Bora lá então analisar, né? No mesmo Código de Trânsito, lá no anexo 1, diz que a operação de carga e descarga é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executiva de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Então, que diz que mesmo o retirar ali animais do veículo é considerada operação de carga e descarga. E falou aqui carga também, ó, descarregamento de animais ou carga. Mas não definiu o que é carga, ou seja, continua não nos ajudando muito, né? Então continuamos a nossa análise. Aí fomos buscar a definição de veículos aí para transporte de carga, para transporte de passageiros e achamos aqui, ó, também no anexo 1, veículos de carga. É o veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar 2 passageiros, exclusive o condutor. Bom, nós já sabemos que um veículo de carga pode transportar, além da carga, o condutor e mais 2 passageiros. Mas também não nos ajudou no que diz respeito ao que é carga. Vamos então buscar nos veículos de passageiros, o veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens. Opa! Aqui, apesar de não nos dar-se uma definição clara, inequívoca do que é essa carga ou bagagem, vinculou a bagagem aos passageiros, a veículos de passageiros. Tá? Será o que isso quer dar uma pista para a gente?
Vamos continuar a nossa análise aí. Escafunchando daqui, escafunchando dali, eu encontrei o Decreto Federal 2521 de 1998, que lá no seu artigo 59, inciso 5, diz o seguinte: proceder à carga e descarga das bagagens dos passageiros, quando tiverem que ser efetuados em local onde não haja pessoal próprio para tanto. Olha que interessante, aqui o decreto já faz direta menção aí de bagagens como sendo uma operação de carga e descarga. Veja, efetuar a operação de carga e descarga das bagagens. E aí? Será o que isso quer dizer para a gente? Prossigamos com a nossa análise. Mas esse mesmo decreto, lá no seu artigo 1º, nos mostra que a regulamentação dada por ele, ela cabe aos veículos de transporte coletivo de passageiros. Coletivo. O que nos leva a crer que nós estamos falando ali de um grande volume de bagagens. Aí já passa a não ser uma operação tão trivial, já é algo mais complexo, demanda mais tempo e, obviamente, você estacionando aí um veículo de transporte coletivo, dezenas talvez de passageiros, em local onde é proibido estacionar, você fez ali imobilização para desembarcar todo aquele pessoal e toda a sua bagagem, aí já é algo que vai prejudicar o fluxo, vai prejudicar o trânsito e aí não é cabível. Enfim, até aqui, mesmo buscando fora do Código de Trânsito, a gente buscou lá no Decreto 2521 de 98, a gente ainda não teve uma definição inequívoca sobre o que define exatamente o embarque ou o desembarque. Fala assim, que a parada é pelo tempo e finalidade para embarque e desembarque. Mas o que é esse embarque e desembarque? Na legislação de trânsito não define. Inclusive, no nosso blog tem um texto, blog autoescolaonline.net/blog, tem um texto que eu vou até deixar o link dele aqui na descrição e fixado nos comentários para você, caso você queira pesquisar depois, ou lê-lo, né? Que fala sobre o embarque e o desembarque sob uma perspectiva diferente. Nesse texto a gente fala sobre o desembarcar um incapaz. Você chegou, o local é proibido estacionar, você imobilizou o veículo e precisa de desembarcar ali um cadeirante, ou uma criança, ou um bebê. Obviamente você não vai chegar simplesmente e deixar essa pessoa na calçada. Como é que a legislação trabalha com isso aí? O que ela prevê nesse contexto? Então esse texto fala sobre isso, o embarque e o desembarque sob uma perspectiva diferente. E nele a gente consegue fazer uma abordagem mais ampla sobre o que define esse embarque e desembarque. Será que é só mesmo abriu a porta, desceu o passageiro, fechou a porta, já está finalizada a operação? Tudo que passar daquilo ali já é considerado estacionamento? Então, vale a pena a leitura, vou deixar aqui na descrição. Mas, enfim, não tendo uma definição aqui inequívoca até esse ponto, eu, Ronaldo Cardoso, busquei a opinião de outros amigos, grandes especialistas em trânsito, entre os quais tive a opinião do especialista, grande mestre aí, Fábio Silva. Vamos ler agora. Aqui, Fábio Silva é criador do site Mestres do Trânsito, excelente site, muito conteúdo interessante, vale muito a pena conhecer, tá? Ele respondeu da seguinte maneira aqui pra gente, olha, sobre a retirada de bagagens durante o desembarque de passageiros, entendo se tratar de uma parada. Ele entende que desembarcou o passageiro, foi retirar bagagem, para ele ainda é uma parada. Aquilo ainda faz parte do embarque e desembarque. Conforme ele procede aqui na sua opinião. Veja, afinal, o embarque ou desembarque do passageiro está condicionado à retirada das suas bagagens e bens pessoais, seus pertences pessoais. Obviamente, você saiu, você não vai deixar um notebook para trás, uma mochila, ou mesmo a sua bolsa de mão. Enfim, aqui ele entende que o desembarque do passageiro condiciona-se também a retirada, inclui a retirada das bagagens e pertences pessoais. E esse tempo estritamente necessário, que consta no código, ele fala da ideia deste tempo de desembarque ser imediato. Mas nem sempre isso acontece. Como, por exemplo, pessoas com deficiência de mobilidade, ocasião em que a própria retirada da cadeira de rodas do veículo, está tirando a cadeira de rodas lá do bagageiro, seja onde o veículo estiver dentro do veículo, ocasiona um tempo de desembarque maior. Ou seja, não é simplesmente retirar a pessoa ou passageiro. Tá certíssimo, Fábio Silva, inclusive foi muito feliz aí no seu exemplo, né? Colocando aí o cadeirante. Desembarcou o cadeirante, não pode retirar a cadeira não, que é só o tempo de desembarcar. Ele fechou a porta, pronto, está finalizada a operação. De imediato agradecendo, você que não conhece o site Mestres do Trânsito, sugiro conhecer, tem muito conteúdo bom. Fábio é um grande fera, amigo nosso. Obrigado, Fábio. Mas então vamos à conclusão desse desafio, né? Para chegarmos a uma resposta aqui,
nós devemos observar algumas considerações aí. Há diferença entre parar e estacionar. Isso é inequívoco, consta no Código de Trânsito, conforme a gente já mostrou o que é a parada, o que é o estacionamento. O Código de Trânsito brasileiro permite a parada onde é proibido o estacionamento. Já vimos isso lá no artigo 47. Existe clara distinção no CTB entre veículo de carga e de passageiros. Isso está lá no anexo 1 do Código de Trânsito brasileiro, também nós já vimos. As bagagens são pertences vinculados aos passageiros, também dentro da definição aqui de veículos de passageiros, lá do anexo 1 que nós já vimos. Não há na legislação de trânsito definição inequívoca sobre o que é bagagem. Em lugar nenhum a gente encontrou que bagagem é carga ou que bagagem não é carga. Não é possível afirmar inequivocamente que uma bagagem é uma carga. Bom, diante de tudo isso, nós concluímos o seguinte: ao cidadão é lícito tudo aquilo que não é expressamente proibido por lei. Princípio do direito administrativo e, portanto, com toda a nossa análise, com toda a nossa pesquisa e mediante também opinião de especialistas, não foi só o Fábio, tá? Obrigado, Fábio, mas obrigado a outros grandes aí. Gleidson Mendes foi consultado e outros aí. Obrigado a todos vocês que estão sempre colaborando com a gente. Gleidson Mendes, o site Sala de Trânsito, também do canal no YouTube Sala de Trânsito, vale muito a pena conhecer. Então, mediante tudo isso, essas considerações, mas o que nós consideramos aqui na conclusão, a gente entende que não é infração de trânsito você retirar a bagagem do passageiro enquanto desembarca ali, ou retirar a bagagem do porta-mala enquanto desembarca um ou outro passageiro. Resposta do nosso desafio, item 3. Não cometeu infração de trânsito. Aí está mais um desafio desvendado para você e quero aproveitar para de antemão desejar a vocês um Feliz Natal, boas festas aí, que você tenha um Natal muito agradável do lado de seus familiares, recebendo e presenteando, que vale muito a pena. E é isso aí, comemorar essa data tão importante que simboliza o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado a você, Feliz Natal, até o próximo desafio!